afastei de lá. Não voltou ninguém concordar. Aí eu passei por outras. Passei por outras. Bleia, Iurde, Renascer. Nossa, Caio. Cada lugar. Que difícil foi pra mim. Imagina só. Quão difícil o cara sobreviver. Até que me afastei totalmente do evangelho. Não aguentou mais corredor polonês. Eu carreguei burros e jumentos. Eu imagino. Carregou burros e jumentos. Olha, quem está nesses lugares carrega burros e jumentos. E hoje eu só carrego mesmo o peso do meu pecado. Né? Já basta, né, brother? Eu quero voltar, sabe, cara? Voltar? Mas eu não me encaixo em lugar nenhum. Voltar eu tô agora pra onde? Sofá. Se o cara diz assim, olha, foi difícil viver na Papuda. Mas eu quero voltar. Mas eu tenho uma vontade danada de voltar pra lá. Me leva lá pro Ribeirão das Neves, imagina, José Genuíno recebeu o privilégio de cumprir a prisão em casa. Aí a gente ouve dizer no jornal, Genuíno, não acostumado, mas a vida de liberdade pede para ser devolvida à Papuda. Isso. Genuíno quer voltar. Quer voltar, é o que o nosso amigo está querendo. Sim. Aí fala, hoje eu carrego só o peso do meu pecado mesmo. Eu quero voltar, mas não me encaixo em lugar nenhum. Igual aquele sofá. Né? Me joguei no pecado, Caio. Hoje eu fumo, eu bebo. Esse é o pecado dele? Fumar e beber? Me joguei. Pecado de crente. Tá mergulhado no pecado. Me joguei no pecado. Tô fumando um caldo. Eu tô no inferno. E tô tomando umas cervejas. Cara. Aí pronto, o Espírito Santo não aguenta isso, né? O que fazer para voltar, Caio? Se entrar fumaça, o Espírito sai. É uma amiga, tá? É uma mulher. Se entrar um pouquinho de levedo, o Espírito Santo sai. Espírito Santo de crente, cara, não aguenta certos cardápios. A escola desce redondo e o Espírito sai quadrado. Sabe que sai quadradaço. Quadradaço. Pois é, Caio. O que fazer para voltar? Se passei a gostar do mundo e alguns prazeres. Mas o mundo é nosso, né? A paz e a graça, cara. Leia aí, meu amigo. É uma amiga, Paulo, tá? Uma amiga. mulher. Segundo aos Coríntios, Paulo falando. Tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja o mundo cosmos, o mundo natureza, o mundo sociedade humana, o mundo relacionamento amplo com os nossos iguais na Terra. Tudo isso é nosso, Paulo diz. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Segunda coisa, me impressiona, gente, o primitivismo da associação indígena que existe na espiritualidade de vocês, indígena animista, de culto aos lugares de poder. Porque vocês cultuam templos e prédios apelidados de igreja, do mesmo modo que tribos primitivíssimas e animistas cultuam cachoeiras, cultuam grutas escuras, cultuam certos cânions, cultuam certos lugares que eles definem como espécie de portais. Se você não está naquele lugar físico, geográfico, você não tem acesso ao Deus. É a mesma coisa que eu vejo. Os cristãos e boa parte desses evangélicos que conversam aqui comigo, e católicos e outros mais, têm a mesma espiritualidade primitiva dos índios mais antigos, das sociedades mais primevas, todas condicionando a divindade a lugares. São Deus da terra, Deus de regiões, deuses de famílias, deuses de grupos. É tudo igual. Exatamente tudo igual. E essa espiritualidade primitivíssima ainda está em você, minha querida. Porque se você já tivesse entendido a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do Evangelho, tinha acabado essa história de lugar para você. E você não estaria mais lugarizada. Você estaria vivendo a experiência
da existencialidade do Evangelho. O único lugar onde ele pode ser experimentado é no santuário do coração de cada um de nós. Você estaria se enchendo da palavra, mas não. Se você está no lugar, você acha que está no lugar de poder de Deus. Se você não está nesse lugar geográfico de Deus, como um índio animista num portal de uma cachoeira sagrada, você acha que está sem poder e está no mundo. Ora, para quem pensa a vida assim, a única maneira de não fazer o que você chama de estar no mundo, que é fumar e de beber, é voltar para o lugar indígena do poder, para a cachoeira eclesiástica, onde você cultua o Deus do lugar. Mas se você se tornar de Jesus mesmo, se você deixar de ser uma mulher samaritana, lá de João 4, Senhor, você ainda é uma samaritana aí, bobinha. Senhor, onde é que a gente deve adorar? É aqui o lugar do portal, nesse monte Gerizim, minha família cultua, é nessa igreja dessa montanha, ou é na igreja lá de Jerusalém, no templo lá, nos lugares de culto de lá? E Jesus disse, nem aqui, minha filha, nem lá, nem em lugar nenhum, é aqui. Sempre, tão somente, para sempre será aqui. O reino de Deus habita em vós. E Deus está procurando para serem dele os que o adoram em espírito e em verdade. Ora, até no Velho Testamento, espiritualidade no templo, que só veio a ser construído bem depois, ou no tabernáculo, que só veio a ser construído já no período de Moisés, mas a espiritualidade, mesmo naquele período, era muito menos uma espiritualidade de lugares e de eventos e muito mais uma espiritualidade do caminho. Até no Velho Testamento, você lê sobre a lei, como é que é para fazer. Amarra, põe-na na tua cabeça, para que tu penses nela. Põe-na nas tuas pernas, para que tu andes pensando nela. Coloca no teu braço, para que as tuas ações sejam a expressão dela. Ou seja, a ênfase inteira não estava no culto, no lugar, no rito, no sacerdote, nem nada disso. Até na lei a ênfase estava no viver, no existir, no caminhar, na jornada, no me assento e no me levanto. Ou seja, até a lei queria acontecer em espírito e em verdade no coração das pessoas e não nas exterioridades. Portanto, minha querida, eu espero que o que eu disse até aqui tenha ajudado você a entender. O resto é acalmar o coração, volte a ler o Novo Testamento, leia o meu site, fique aqui com a gente, dê tempo ao tempo, cresça no entendimento, não se desespere com culto a lugares. Não existe mesmo uma fartura de lugares legais, mas tem alguns ainda, tem alguns. Se você quiser algumas sugestões, entre lá no blog do Caminho da Graça, onde está escrito quem somos nós é onde estamos. Veja se tem alguns lugares do caminho, estações ou grupos da sua conveniência, próximos a você. Se não, pergunte aqui, pergunte lá no meu Facebook, por exemplo, ao Marcelo Cunha. Marcelo com 2 L's, Cunha, no Face. Pergunte a ele sugestões de igrejas razoáveis, igrejas que dão ainda para na sua cidade você procurar. Tem algumas aqui e ali, tem lugares que não surtaram. Tem. Se para você o lugar é tão importante, tem. E congregar é importante. Mas não deve ter essa importância supersticiosa, nem religiosa que tem em você. Congregar deve ter a importância da consciência, que diz, poxa, vou encontrar pessoas que creem como eu, sentem como eu, entendem como eu, e nós vamos nos edificar mutuamente, e vai ser um encontro que dura 2, 3 horas, mas é extremamente agradável. A gente faz conferência de sensibilidades e de consciências e edifica todo mundo. Esse é o espírito mais imediato do congregar, mas não pode ser por superstição, e nem porque sem congregação ninguém sobrevive. Isso aí já é a história dos que pensam e querem fazer as pessoas crerem que sem igreja
Todo mundo está perdido. Igreja, eu digo, ajuntamento, prédio, instituição com controle de um clero que diz que é o único representante de Deus na Terra. Quem pensa nisso ainda está perdido, está na bagaça do primitivismo, ainda é cultuador de gruta e de cachoeira. Não é ainda um ser do Espírito e da verdade. Vamos lá. Caio, recebi várias críticas por seguir e acompanhar suas mensagens pela internet. Hoje não consigo mais ficar indo e frequentando esses templos alienados. Bem, em uma pregação sua nos anos 90, você disse que temos que ter um pastor. Enfim, Caio, quem é meu pastor? Você? Me ajuda a entender isso. Bom, pastor de todos nós é um só, que é Jesus. Haverá um só rebanho e um só pastor. Certo? Então, esse é o pastor que é da gente, João 10. E como é que eu sou pastoreado por Jesus? Pelo Evangelho, pela leitura da palavra, pela assimilação da palavra, pela energização da palavra mediante a ação do Espírito Santo em mim. Eu sou pastoreado por Jesus no Evangelho. Segundo lugar, eu sou pastoreado pelos apóstolos. Eu aprendo com eles, pelo modo como conduziram o rebanho de Deus, o modo como eu devo me conduzir como ovelha de Cristo e o modo como eu devo ajudar os meus irmãos a caminharem. Em terceiro lugar, eu sempre fui capaz de identificar na vida as pessoas com maturidade e amor para serem meus pastores, sem que eu tenha jamais formalmente oficializado nada disso. Mas eu tenho os meus pastores. Meu pai foi meu pastor enquanto viveu. Minha mãe, como poucas pessoas, sem muitas palavras, mas na intimidade da casa, talvez tenha sido a minha pastora mais corajosa, que me disse coisas que meu pai às vezes não me disse, e que outros não tiveram coragem de me dizer. Minha mãe nunca deixou de me falar. Mesmo. Eu tenho em muitos aspectos, não de maneira oficial, mas eu seleciono o pastoreio que eu recebo da minha mulher, que muitas vezes tem sido vara e cajado da bondade de Deus na minha vida, assim como eu sou na dela. E bem-aventurado é quem aproveita de tal idoneidade para o seu bem e serve o outro com a sua própria idoneidade para o bem do outro. Eu tenho alguns amigos que não são pastores oficialmente, mas são sensatos e de Deus, que muitas vezes são pessoas que me pastoreiam uma alma sem nem saberem. Assim como eu ainda tenho uns 2 ou 3 amigos ordenados pastor, que nem sabem que eu assim os vejo, e que me têm sido pastores para a alma no curso da vida, na singeleza e na simplicidade deles. E o escritor de Hebreus nos diz no capítulo 13 que nós devemos aprender a obedecer os nossos guias na fé, os nossos preceptores em Cristo, como disse Paulo. Ou, na linguagem de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, quando ele recomenda os bispos e pastores que há entre nós, que pastoreiem com brandura, bom senso, clareza, integridade, caráter, humildade, que é o mesmo que Paulo também recomenda a Timóteo que eu faça. Sempre que eu identifico essas características humanas, ali eu encontrei um pastor. Mesmo que eu nunca diga ao indivíduo, sabe, eu olho para você como se você fosse um pastor para mim. Eu não digo nada, até para não estragá-lo. Até porque eu sei que tem gente que me vê de uma maneira diferente. Se eu disser uma coisa dessa, o indivíduo perde até a espontaneidade. Alguns ficam tímidos e outros ficam soberbos. Eu também aprendi a me deixar pastorear sem fazer mal aos que porventura exerçam essa condição na minha vida. E a melhor maneira é deixar tudo na singeleza, onde só eu percebo, aproveito, me oriento. Onde quer que eu encontre gente sábia e madura, sensata e prudente,
ali potencialmente eu encontrei um pastor para mim. Então, respondendo a você, minha querida, é assim que é. Nesse sentido, eu também sou um pastor para você. Eu assim espero, em nome de Jesus.